Agora, no programa Voz da Assembleia de Deus, Momento da Palavra. Glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus no teu coração nesse dia, que está lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se você puder abrir a tua Bíblia lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua existência, louvado seja Deus, porque Ele tem solução para o teu problema, Ele tem solução para a tua vida, né? Desde já um conselho que eu te dou, né? Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Eu sei que no mundo que nós estamos vivendo, nos dias em que nós vivemos, dias difíceis, né, irmão Richard? Dias difíceis, dias em que o ser humano tem passado por crises existenciais, crises mentais, né, crise de personalidade. Pessoas que estão vivas fisicamente, você vê elas andando nas ruas, às vezes conversando contigo, mas por dentro elas já se sentem como uma pessoa morta, uma pessoa sem vida, né? Se sentem uma pessoa sem vida e sem esperança. Alguns chegam ao extremo de querer dar cabo da sua própria vida, ou seja, tirar a sua própria vida. Vou falar aqui com todas as letras: praticar o suicídio, tirar a sua própria vida. Eu tenho um conselho da parte de Deus para o teu coração: não joga a tua vida fora. Se para ti ela não vale mais nada, eu te dou um conselho da parte de Deus: entrega ela para Jesus. Entrega a tua vida para Jesus e começa do zero. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne. Nós vamos entrar nessa palavra aqui também. Aquele que é nascido do Espírito de Deus, esse vive no Espírito. E quem vive no Espírito, ele não desanima. Ainda vindo lutas e dificuldades, Deus está contigo, está esperando de braços abertos, como o pai do filho pródigo estava esperando também. Deus, ele tem uma ideia melhor do que fazer com a tua vida. Né? E a ideia, a vontade de Deus não é que a tua vida termine antes do tempo. Não, Deus quer que tu entregue a tua vida a Ele, que Ele vai fazer muito pela tua vida ainda. E muito mais. Além de Deus mudar a tua situação, a tua vida, a tua mentalidade, colocar por terra toda ansiedade, depressão, tristeza, desânimo, né? Tirar essa mentalidade de desacreditar de ti mesmo, né? Deus não te permitiu existir se Ele não soubesse que valeria a pena você existir. Se você existe, é porque Deus viu que vale a pena, né? Glória a Deus. Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, tudo que existe a partir de mim, e tudo que deixa de existir, deixa a partir de mim. Se um dia os dinossauros existiram por causa dele. Se um dia eles deixaram de existir, porque ele preferiu assim. E se Deus permitiu que tu nascesse, eu não sei o que aconteceu na tua vida, durante a gestação que a tua mãe estava tendo, mas eu tenho uma coisa para te dizer: Deus sabe o motivo de você estar vivo. Deus sabe o motivo de você existir. A Bíblia diz que existe 2 lugares para o ser humano após a morte: ou nos céus com o Senhor, ou no lugar de tormento. E a Bíblia é clara em dizer que Deus não criou o inferno para nós. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Você é a imagem de Deus. Por causa do pecado, essa imagem foi desfeita. Mas Deus, através do Senhor Jesus Cristo, Ele consegue, Ele pode e Ele quer transformar a tua vida. A Bíblia diz que nós podemos ser regenerados. Sabe o que é isso? Deus quer gerar nós de novo. Oh, glória! Né? Nos gerou no ventre da nossa mãe. Aí quando a gente vive
conforme o que a humanidade vive, como a gente vivia, né? Aí Jesus disse para Nicodemos, um mestre em Israel: Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. É necessário tu nascer de novo. Ele não estava humilhando ele, na verdade. Ele estava falando a verdade. Isso é para todo ser humano. O que é nascer de novo? É começar agora, segundo a vontade de Deus, não mais como a vontade da carne. Amém, meus irmãos? Vamos ao texto bíblico, que é o mais importante, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha só. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nova. Meu amigo ouvinte, tu pode ser uma nova criatura a partir de agora. Não a partir de amanhã, a partir de agora, enquanto você está ouvindo essa programação. E eu digo para vocês que estão me ouvindo pela live, vocês que estão ouvindo pelo rádio, que todo dia estão escutando essa programação, não leve essa programação como uma qualquer, como qualquer outra. Cada dia, todo aquele que vem aqui todos os dias, os irmãos que estão aqui todos os dias, fazendo essa programação, isso aqui para Deus, quem sabe para alguém pode ser algo rotineiro, pode ser algo, não, eu vou ver mais uma palavra, vou ver mais um programa. Não, Deus tem uma palavra para o teu coração que pode mudar a tua vida. Tem hoje, vai ter amanhã, enquanto esse programa estiver no ar, Deus tem a solução para a tua vida. Deus vai insistir contigo até você entregar a tua vida totalmente nas mãos dele, para que ele possa fazer mudança. E esse pensamento de tirar a própria vida, você vai extirpar isso da tua vida. Tu vai entregar a tua vida para Jesus, procura uma igreja, uma Assembleia de Deus perto da tua casa aqui em Gravatal. Todos os bairros têm uma igreja, Assembleia de Deus, procura essa igreja. Essa porta está aberta, ninguém cobra nada para você entrar lá. Ninguém cobra R$1 para você entrar lá, é de graça. A tua salvação, a salvação da tua família, dos teus filhos, né? Para mudar a situação da tua vida. Porque o nosso tempo aqui está passando. Né? Nós temos um prazo de validade aqui nessa terra. Eu falei isso na outro programa que eu tive aqui. Versículo 17, eu vou repetir, capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não importa o que você fez. Isso que quem sabe você carrega na tua vida como um fardo, como um fardo de vergonha, de tristeza, um fardo de rancor, de qualquer tipo de coisa que você tem carregado na tua vida do passado. Jesus está dizendo, isso são coisas velhas que já passaram. Agora, a tua vida a partir de agora pode ser uma vida nova. Eis que tudo se fez novo. Isso eu falo tanto para quem é evangélico, quanto para quem não é. Porque mesmo eu, sendo cristão evangélico, eu preciso deixar as coisas velhas no passado, para que o meu viver seja um viver novo a cada dia. Porque viver com Deus não é mais viver de coisas antigas, mas viver de novidade de vida, a Bíblia diz. Novidade de vida. Coisa nova todo dia um milagre, todo dia uma ação de Deus, todos os dias, presta atenção no que eu vou te dizer, todos os dias nós somos alvos da graça de Deus. A graça de Deus, o que é? Um favor que Deus nos fez sem que nós merecêssemos. Todos os dias, nós somos alvos da graça de Deus, que mesmo quando tudo parece contra a gente, mesmo a gente não se considera digno de fazer algo para Deus, mesmo nós que não nos sentimos às vezes um zero à esquerda, às vezes nos sentimos, nós próprios nos desprezamos, mas a graça de Deus não despreza ninguém, a graça de Deus não faz acepção de ninguém, a graça de Deus é a porta aberta que Deus deu para todo ser humano alcançar a salvação de igual modo. Não importa
o teu cargo nessa terra, não importa o que tu acumulou até agora na tua vida, se você tem tudo e você que não tem nada, todos nós somos alvos da graça de Deus, e essa graça de Deus não é comprada, não existe em prateleira de supermercado, não existe na prateleira do shopping, não existe em hospitais, não existe em lugar nenhum. A graça de Deus, ela está aberta para a tua vida hoje. Deus te dá uma oportunidade todo santo dia para você melhorar. Amém, meus irmãos? Porque quando Jesus voltar, não vai encontrar ninguém perfeito, mas pessoas em aperfeiçoamento. Amém, meus irmãos? Lá na Epístola de João, ou melhor, no Evangelho de João, o quarto livro do Novo Testamento, ou o quarto Evangelho, como preferir, no capítulo de número 3, que já foi mencionado, a Bíblia diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, camarada entendido, né? Um homem entendido segundo a religião judaica. Este homem foi ter com Jesus, ou foi ter uma conversa, um encontro com Jesus à noite, e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Presta atenção na resposta de Nicodemos. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só o pensamento dele. Como não tem nada de espiritual, mas sim de carnal. Que Jesus não está falando de nascer novamente da carne. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode, no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Versículo 6. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim todo aquele que é nascido do Espírito. Olha só o que Nicodemos perguntou no versículo 9. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode isso? Respondendo-lhe Jesus disse: tu és mestre em Israel e não entende essas coisas? Estava entendendo só das coisas carnais, das coisas dessa vida. És mestre em Israel e não entende essas coisas? Olha, em verdade eu te digo, que nós dizemos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Olha o versículo 12, o que ele diz? Se vos falei das coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Meus irmãos, as coisas de Deus só são entendidas se você estiver em Deus. Como é que se faz isso? Jesus disse: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. O que é isso, irmão Jader? Para nascer de novo, você tem que morrer. É necessário você morrer. Como assim, irmão Jader? É necessário você morrer para as coisas desse mundo, para as coisas carnais, para as coisas que os teus olhos enxergam, que são limitados. Você pode ver, eu quando não era cristão, não conhecia a palavra de Deus, nem o Evangelho, né? Eu não entendia a Bíblia, não entendia. Tinha a Bíblia em casa, tudo lia, eu tinha uma Bíblia grandona. Não sei se era da minha avó, de quem era, que era tudo cheio que era com gravuras, né? E eu li aquela Bíblia.
Eu lia. Eu li uma Bíblia que tinha lá em casa também, uma capinha vermelha, bem antiga. Eu lia. Só que eu não entendia. Eu não sabia por onde começar a ler. Eu não sabia o que significava aquilo ali. Mas uma coisa, irmãos, hoje eu entendo. Eu não tinha capacidade de entender aquilo que os meus olhos espirituais não podiam ver. Ou seja, como nós éramos cegos quanto ao Espírito, nós enxergávamos só aquilo que os nossos olhos viam. Você está entendendo? Aí então Jesus disse, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Porque o reino de Deus é espiritual e não carnal. Você não vai ver com os teus olhos aqui na terra. Mas se você for espiritual, você nascer de novo, meu irmão, é entrar no mundo de Deus pelas portas que Deus determinou. Através da fé. E da fé no Senhor Jesus Cristo. Porque a salvação não vem das obras da carne. Ela vem pela fé no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que se manifestou a esse mundo para levar novamente o ser humano caído até os braços do Pai Eterno, que é Espírito, não é visto pelos nossos olhos. Nós servimos a Deus, mas nós nunca vimos com os nossos olhos Deus, mas pela fé nós vivemos milagre todo santo dia. E eu queria testemunhar aqui, rapidamente, presbítero irmão Marcos. Eu trabalhava com um rapaz aqui perto de uma empresa onde eu trabalhei há muito tempo. E tinha um rapaz ali, até vou citar o nome dele se ele estiver ouvindo, eu compartilhei com ele o link da rádio. Se tu estiver escutando, irmão Márcio, tu é uma bênção de Deus. Irmão Márcio ali do São Roque. Tu és uma bênção de Deus. Eu vi o que Deus fez na tua vida. Camarada, desde quando eu conheci ele. Isso em 2002. No ano de 2002, eu comecei a trabalhar junto com ele ali. Ele conta, eu não sabia, ele já era levado para os bar, para beber, desde os 5 anos de idade, ele disse. Ele era alcoólatra. Eu falo porque eu convivi com ele todo dia no meu trabalho ali. Ele não cria em Deus, ele não dava bola para essas coisas de Deus, até zombava muitas vezes. Era um usuário de droga, e droga pesada, ele me contou. Ele me contou que tinha vezes que ele saía do meio dos amigos dele, ia lá para o meio do cemitério conversar. Falar com os mortos, porque ele disse que ninguém dava valor para ele, ninguém dava crédito para ele, por causa da vida que ele vivia. Ali ele usava droga pesada. E assim eu conhecia ele, nós víamos ele, ele se endividou nos bares, ele se endividava, deixava lá, o salário dele ia tudo para o dono do bar. Ele não recebia nada, só para pagar a dívida dele no bar. Eu estou falando isso porque ele me permitiu. Eu disse para ele que todo lugar que eu for, eu disse para ele, das minhas ferramentas de evangelizar, eu disse para ele, eu tenho testemunho, e eu vou falar para todo mundo, porque eu vi. Um dia ele conheceu uma irmã que veio morar para cá, né? E um dia essa irmã, eles se casaram, se juntaram na verdade, depois eles casaram. E ele continuou naquela vida. E ela era, não sei se era afastada da igreja ou... eu não sei. Hoje ela é uma bênção também junto com ele. E um dia ela convidou ele para ir numa igreja, irmão Richard, uma igreja evangélica. Você acredita que ele foi? E quando ele voltou totalmente transformado, irmãos. Ele disse que ele pegou as bebidas alcoólicas que ele tinha e jogou tudo dentro da pia do banheiro, jogou fora. Droga, tudo que era de coisa que ele usava, ele disse que a partir daquele dia ele nunca mais usou. Irmãos, essa maneira de dizer, ele ficou 10 vezes mais crente que eu. Pensa num camarada que mudou totalmente. Pra gente que é crente é uma alegria tremenda, mas para quem não era, enxergava aquilo ali, o que aconteceu com ele? Não era assim? Né? Ele jogou tudo fora, ele não, presta atenção, meu irmão, você que está com filho nas drogas, você que é usuário, quer se libertar, ele era usuário de droga pesada há muito tempo, ele não precisou ser internado em lugar nenhum,
Ele não precisou fazer tratamento nenhum. Ele ouviu a voz de Deus e através disso ele creu e Deus transformou a vida dele. Se tu conversar com ele, tu vai ver, a gente se edifica em conversar com ele. Às vezes eu levava o meu violão para o trabalho ali para a gente cantar, eu convidava ele para cantar junto. E nós já aproveitava para todo mundo ouvir, né? Aí o pessoal do meu trabalho vinha, todo mundo ficava ali ao redor da gente ouvindo. Irmãos, e um dia um colega meu aqui do meu trabalho também, no mesmo lugar ali, ele já não estava mais trabalhando ali. Ele disse assim, uma vez chegou para mim e disse, ô Jade, o que que tu acha? Tu acredita esse negócio do homem ter vindo do macaco? O homem ter vindo de um animal? Porque o fulano ali disse que veio. Olha, ele está dizendo que tu não sabe nada, porque tu disse que não veio. Aí eu fiquei me perguntando e orando, Senhor, o que eu vou responder para eles? O que eu vou responder para eles? Porque é uma questão delicada, uma questão aí que não é fácil de... E depois de algum tempo, assim, no horário de café, assim, de tarde, eu ia lá fui lá junto com eles, que tinha as turminhas separadas, entende? E uma turminha que ficava do lado aqui, outra do lado aqui, eu fui lá no meio deles. Aí ele perguntou, estavam só os dois e eu. Aí eu já fui para ele puxar o assunto. E aí, Jade, o que tu diz agora? Os dois juntos, né? O que tu diz do... O homem veio do macaco ou não veio? E os outros ficaram esperando a resposta. Aí eu disse o seguinte, irmãos, olha... Eu nunca vi um animal se tornar um ser humano, eu nunca vi, meus olhos não viram. Eu não vi, não tenho prova, não tenho filmagem, não tenho nada. Agora, o que eu vi, eu posso dizer para vocês. Eles ficaram esperando a resposta, né? Eu disse assim, eu já vi traficante ser liberto, transformado pelo poder de Deus e hoje ser um pastor. Eu já vi usuário de droga ser transformado pelo poder de Deus, alcoólatra ser transformado, feiticeiro, todo tipo de pessoa que estava no fundo do poço, que não valia nada, presidiário que estava lá na prisão lá, que foi preso porque não valia nada, entre aspas. Para a sociedade não, mas Deus tem um jeito de regenerar. Que hoje saíram da penitenciária e hoje estão pregando nas igrejas. Então eu vi o que Deus fez. Aí eu usei a pessoa do irmão Márcio, que eles conheceram também, do mesmo jeito que eu, no mesmo tempo que eu, faz mais de 20 anos que nós conhecemos. Vocês sabem o que Deus fez na vida dele, como é que ele era. Olha como ele está hoje, o que Deus pode fazer. Olha o que Deus fez na vida dele e pode fazer na de vocês também. Amém, meus irmãos? Deus tem poder de transformar. Eu creio, irmão, eu creio. Por isso que eu não desanimo. Por isso que eu não desanimo, porque às vezes eu estou passando por uma tempestade, mas eu tenho certeza que depois da tempestade eu vou estar bem. Eu tenho certeza. Às vezes alguém me pede oração, eu digo, não, pode ficar tranquilo. Porque a gente conhece o Deus que a gente serve. Ele não dá ponto sem nó. Ele não deixa nada faltando. Né? Quando ele abriu o mar vermelho, a Bíblia diz que o povo de Deus passou com os pés enxutos. Sabe o que é isso? Deus não deixou uma gota de água ali dentro daquele mar. Ele fez e fez certo, fez perfeito. Deus faz as coisas certas e assina embaixo, para você não duvidar. Se for necessário, se a Bíblia mandar tu entregar a tua vida para Ele, entrega hoje. Jesus disse, aquele que quer salvar a sua própria vida, vai perdê-la. O que é salvar a própria vida? Eu vou aproveitar a minha vida, irmão Marcos. Vou aproveitar fazer o que eu quiser. Eu vou aproveitar um dia, eu vou morrer mesmo. Então eu vou sair por aí, eu vou roubar o que eu quiser, eu vou pegar dinheiro não sei de quem aí, eu vou assaltar velhinho aí nos bancos, né? Vou sair por aí fazendo o que eu quiser, fazendo cavalinho de pau de moto e andando com carro sem documento, fazer o que eu quiser da minha vida. Mas aí Jesus disse assim, ó, você tem... Aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, aproveitar ela, vai perder no final. Caminho largo, a Bíblia diz. Agora, é necessário que aquele que ama a Deus se afaste dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E entregue a sua vida para Deus. Porque aquele que entregar a sua vida, aquele que perder a sua vida, Jesus disse. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la no final. Amém, meus irmãos? Tem gente morrendo pela fé em Jesus Cristo. Tem muitos missionários morrendo pelo mundo, né? Sendo fuzilados, sendo queimados vivos. Você pensa que a vida, às vezes pessoas novas, pessoas jovens, né? Com toda a vida pela frente, entregam a vida para ser morto. Mas
Jesus garantiu para eles que no final da vida deles, eles vão receber a vida deles de volta e uma vida abundante na eternidade. Amém, meus irmãos? É essa palavra que eu tinha a transmitir para os irmãos.